aquele óculos. Professor também, de quadradinho. ciências. Hã? Professor de Professor de ciência. ciências. Professor de filosofia. Não, ciências. Ciência. O Chico é um arquiteto. Cuidado que eu posso errar e o microfone pode. Ah, desculpa aí. 20 horas agora. Olha o Bill aqui. Hora do Brasil. Olha o Bill, Bill. cover. Vamos lá? Vamos? Ao vivo em 5, 4, 3. Fala, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. Fala aí, Chicão. Thiago. Eu sou o Thiago Souza Santos, né? Esse é Tudo meu amigo. isso? Só Muito, conheço muito o nome. Thiago. Esse é meu camarada Tico Sá. Olá, pessoal, tudo bom? Thiago, mais um episódio do One Break para a gente falar de carreiras, de trabalho, das escolhas que a gente faz na nossa vida e de onde a gente tira a nossa grana, né, Thiago? É isso aí. Precisamos falar aí, antes de mais nada, do nosso patrocinador, 42live.com.br. 42. Se você tiver a fim de gravar um podcast bacana, né? Acho que é uma ideia aí, tiver... Pô, onde eu vou gravar? 42 Procurando um estúdio, né? Procurando um estúdio, 42live.com.br, que uns carinhas de gente boa, que Tem um te atende site bem. que você pode entrar lá e Tem ver um site, tudo. exatamente. Você pode entrar lá, 42live.com.br, e lá você tira todas as dúvidas, entre em contato com o nosso querido Diego. E, Thiago, a turma pode nos ouvir, nos assistir através da onde? Nas principais plataformas, Chicão, a gente está no Spotify, no LinkedIn, na Deezer, no Amazon Music, Amazon no Music. YouTube. E não podemos esquecer de mencionar aqui que somos um dos poucos podcasts do Brasil que tem vídeo e voz. No Spotify. Filma e fala no Spotify. No Spotify, muito bom. É isso aí, Chicão. Quem quiser seguir a gente lá, o One Break Podcast, compartilha, curte essa fofoquinha do bem. É isso aí. E quem Se que é a ins- nossa... Se inscreva no Se canal. inscreva no canal para ficar Isso, legal. Precisamos de vocês aí. E quem é a nossa convidada de hoje, Tico? Legal, hoje a gente tem uma profissional aqui que ela vai nos trazer todas as informações e passar as curiosidades, porque é interessante, a gente não trouxe ninguém dessa área aqui. Ela é fotógrafa e pedagoga. Olha só. Qual será o hobby? Nenhum, trabalho árduo, né? Porque pedagogia e fotógrafo. Então nós vamos bater um papo hoje com a Thalita Aqueu. Seja bem-vinda, Thalita. Bem-vinda. Oi, boa noite. Boa Tudo bem, noite. Thiago? Tudo bem, Chico? Tudo bom? Pegou um transitozinho pra vir, né, Chicão? Mora em Guarujá. Guaru. Guarujá, tá Pegou ótimo. um transitozinho pra vir, bem Pô, marotinho. super legal, a gente fica até agradecido, porque não é perto, assim, para você vir até, a gente tá em São Paulo, capital, né? Na Leopoldina. Na É. Leopoldina. Legal que você tenha vindo aqui, tá bom? Seja bem-vinda. E pra Obrigada. gente, a curiosidade eu vi que a sua formação foi toda em pedagogia, mas você é fotógrafa. Como se deu isso? Em que momento houve essas escolhas? Então, pra gente começar, assim, mais ou menos desde o começo, eu comecei a trabalhar no setor administrativo numa empresa de automóveis. E aí lá eu conseguia poder fazer a faculdade. Então eu estava em dúvida entre administração e pedagogia. Aí uma vinda lá, perguntar aqui, ver alguma coisa. Ah, a pedagogia acho que combina mais comigo. Aí fiz pedagogia. E por que você acha que combinava mais com você? Gostava sempre de crianças, eles falam assim como se fosse um dom, né? Então, assim, as crianças gostavam de mim, então aquela coisa me apegava. E estava chegando a ficar saturada do setor administrativo, que fazia faturamento, então era muita rotina, literalmente. É verdade, faturamento. Nossa Senhora. Pois é. Aí acabei fazendo a pedagogia. Ah, que legal. E você chegou a trabalhar como professora? Cheguei a trabalhar, fiz estágio, saí de lá por conta do estágio. E aí, desde 2014 para 2015, trabalhando como professora. E professora, assim, você dá aula para que tipo de aluno? Para Então, qual nível de aluno? pedagogia, você pode dar aula para educação infantil e o fundamental 1, até o 5º ano. Uhum. E aí você pega de tudo, assim, né? Os pequenininhos te chamam mais, assim, atenção, muito mais. E agora é pro, né? É pro. O tia, né? Não é quase nem usado, mas os pequenos chamam de tia, acabam chamando. Pô, então você dá aula para os pequenininhos e tem os não tão pequenininhos, os de 12, 13 anos, assim? Não, até 5, né?
Não, é que quinto ano é quase a pré-adolescência, né? É entrando, mesmo? né? Nossa, que é... viajei. é que mudou, né? A nomenclatura, né? Então, Putz, Thiago é a antiga Thiago- quinta acabamos de série. falar disso, né? Que, Thiago é velho, né? Nossa senhora. E aí, 40. então, putz, porque deve dar uma bagunçada na cabeça, né? Porque você dá aula para pequenos, sei lá, de 4, 3, 5 anos, e depois pegar os de 12, 13, começando a adolescência, e a gente sabe como que é a adolescência, né? É totalmente diferente, até mesmo que você vai abordar dentro de sala de aula, que você vai preparar para aula, porque, assim, os pequenininhos, eles distraem muito fáceis. Então, assim, às vezes uma atividade, você já tem que pensar na próxima, então você tem que ter ali realmente uma carta na manga, uma musiquinha sempre na cabeça, os combinados que ajudam muito, por exemplo, sempre ter a sala de aula limpa, não bater no amiguinho. As coisas mais essenciais que a gente fala assim, nossa, mas é necessário? Porque eles estão começando, né, a formação, a personalidade, o caráter deles, e conjunto com os pais. Sempre. O óbvio precisa ser dito. Exatamente. Não, e assim, putz, parabéns, porque é uma profissão nobre, ensinar, passar informação e conhecimento para qualquer pessoa, e ainda mais os pequenos, né? Exatamente. E, assim, o que é mais difícil, os pequenos ou os adolescentes? Olha, acho que depende, até mesmo por conta até da família do aluno. Porque às vezes é uma família que te ajuda junto, né? Sim. Por exemplo, a criança está com uma dificuldade, alguma coisa, você vai falar com os pais. E aí, com isso, você vai conseguir trabalhar, porque também tem o apoio dos pais, né? Eles entendem, eles vão te ajudar, então vão avaliar em casa como está sendo. Então, depende muito. Porque você tem razão. Eu acho que deve ser assim uma das dificuldades do professor. Deve ter várias dificuldades, mas essa comunicação com os pais deve ser assim difícil, porque há pais que deixam os filhos na escola para serem informados, para obter conhecimento e para ser educados, né? Que está errado, né? Porque a educação tem que ser dada em casa e os pais levam isso para a escola, né? E deixam tudo nas costas dos professores. Sim, deve ser uma exatamente. dificuldade essa comunicação, não é simples, né? Porque cada família tem sua complexidade, seus... E quando o colégio é pago? Continua tudo igual, né? Não, Como é mais assim? difícil, né? Porque além Ah, disso tudo, tá. eu tô pagando. Eu tô né? pagando. Você que não tá dando aula direito para o meu filho. Você O que filho não do tá cara quebrou a escola inteira, Educando meu filho. né? Ah, meu Deus. É difícil. Caramba. Não dá pra... É um jogo de cintura. Tanto você da parte com os alunos, com a parte com os pais. E quando a escola é paga, com a direção, com a coordenação, com tudo isso, né? É um jogo de cintura Tem bem equilibrado. uma influência grande aí, conforme o Thiago falou, né? É. Agora, assim, hoje que a tecnologia é bastante divulgada, avançada, como chega para a escola o avanço da tecnologia? Porque, assim, tanto positivamente, né, para falar no lado positivo, quanto, eu não sei, o aluno que fica com o celular na escola, não sei se é permitido ou não, porque precisa chamar a atenção para aquilo que você está ensinando, e um moleque de 10, 12 anos fica mexendo no celular. Esses dois pontos de vista, o que você acha? Eu acho que, assim, a escola tem que estar preparada, porque isso é uma coisa que não vai voltar. Não vai voltar para trás, não tem como. Agora, aquela coisa de lousa, ficar só ali é complicado, sim. Porque, às vezes, a escola não tem nem aquele suporte tecnológico para você trabalhar. E aí, você preparar uma aula mais diferente é difícil, se não tem esse suporte. E, assim, a questão do celular é mais combinado mesmo. Nunca tive problema. Normalmente, eles não deixam, né, usar até a mesma direção. Assim, pede para evitar usar celular na sala de aula, até mesmo porque começa a gravar o aluno, né, dentro de sala. Aí, hoje em dia, as redes sociais, né, pode fazer live. Então, assim, nessa questão acaba, né, não permitindo dentro de sala de aula. Então, normalmente, no recreio ou fora do período de aula, eles acabam deixando, né? Mas eu acho que é questão de conversar. Agora, com os pequenininhos, eles não têm acesso, né? Então, é mais para os adolescentes que você tem mais essa coisa da questão do celular em sala de aula. E sabe uma coisa que eu penso também? Nesse mundo tecnológico que você tanto falou aí, é difícil, né? Porque, obviamente que o material didático ele tem que ser atualizado a todo momento, só que agora é numa velocidade animal, né? O quadro branco, assim, já não é mais tentador, né? Eu, que sou um pouco mais jovem que o Chico... Sim, bastante até. Na verdade, eu... Quase meu filho já. Até, Thiago. Exato, eu poderia. Na verdade... o Diego também. Eu tenho o lance
Eu não nasci com a tecnologia, né? Então, ela veio, né, depois. Sim. Agora, minha filha tem 7 anos de idade. A Liv tem 4. Então, cara, elas não existe. Tudo para elas é touch, inclusive TV. Elas, no começo, notebook. Então, como que lidar, né, com essa situação? Aí a gente vem aquela coisa do professor buscar, porque a maioria, que ainda tem, né, bastante, não é que nem vocês, assim, que vocês falaram, né, não tinha isso. Era mais aquela questão do livro, ir na biblioteca, para fazer uma pesquisa, Nossa, um trabalho. eu peguei isso, cara. Hoje em dia, não. Você pedir um trabalho, tá ali fácil, né? Não, tem vários prontos, inclusive. Exatamente. Só muda o nome. A fonte, pronto, é meu. Porque o professor também não vai ler, né? É o que dizem, né? Que os professores não leem. Tem que mandar digital também pro professor, senão não vem com aquela Bíblia, não, velho. Mas então, agora chega algumas coisas assim na escola que eu vejo ainda acabam ficando, né? Por exemplo, feira de ciências, festa junina, são coisas que eles acabam gostando, até mesmo as crianças, né? Junta ali, né? Mas a tecnologia, ela veio e vai ficar, então, assim, o professor ele tem que ir atrás, ele tem que saber, porque até mesmo para você lançar nota, você fazer as coisas referente, é tudo digital. Mas ainda o ponto dele, eu acho assim, só para botar uma pimentinha assim, né? Porque eu vejo hoje os pais, de certa forma, eles... há uma certa acomodação em deixar a criança ali com o celular fora da escola, tô falando, por exemplo, Porra, nem fala. Você vai num restaurante, você vai... Já entrega ali e fica, vê né? vários lugares, as minhas né? filhas têm celular. E eu criticava demais. Mas, gente, não tem como. Não tem como. Eu acho que assim, a gente só tem que tomar cuidado, porque a gente fala assim, né, aquele tempo de tela, né? Criança muito nova, realmente tem que tomar muito esse cuidado, porque é uma coisa que, queira ou não, é viciante. Então, assim, às vezes as crianças não escutam os pais, às vezes tem que saber deixar o celular usado. Assim, eu acho que cada um vai direcionar da forma que vai ficar melhor para o seu filho. Mas realmente tem que tomar cuidado, né? Até mesmo o que a criança está assistindo, o que ela está vendo no YouTube, em qualquer lugar que ela está conversando, que tipo de conversa. Então tem que ter esse lado de cuidado, né? Eu tenho 3 filhos e a gente segurou até onde pôde, assim, celular foi até o fim. Olha que todo mundo tinha e eles não tinham. Não tinham. Porque a gente fazia essa assim, achava, na nossa opinião, né, não existe certo ou errado, porque cada casa é uma casa, cada os pais têm um jeito de levar. Não, e nem eles começaram com o celular, né, Chicão? Já tinha celular. Já tinha? Do jeito que é? Não, do jeito que é, não né? assim, mas, abundante. Eu digo, mas os coleguinhas já tinham na escola, 20 né? anos atrás, 23. Ainda tem isso, né? E ainda tem isso, né? Mas o meu amigo tem, e eu não tenho, por quê? Então, assim, é difícil lidar como pai também nessa situação, né? A gente segurou, mas chega um momento que, por exemplo, eles Principalmente começaram na a fase da sair, adolescência, sabe? né? Porque quando você tá com 12, 13 anos, mais ou menos, aí você começa a ir no shopping junto, aí vai a mãe de um, leva, não sei o quê, aí fica... pai, você pode vir me buscar agora? Eu quero ir agora, não sei o quê. Aí faltou comunicação. Aí você agora tem que entregar, senão... Tem que ter um celular. Você sabe que ontem, acho que foi ontem à noite, anteontem, eu cheguei e falei pra Alice, falei, filha, vai dormir que já são 10 horas. Aí ela falou pra amiga dela que ela tava jogando online com a amiga, né? Aí ela falou assim, então, eu preciso desligar, né? Aí ela, por quê? Não, meu pai pediu. Nossa, sério, meu pai deixa, não fala nada. Olha aí. Aí ela, então, mas eu vou ter que desligar. É isso aí. É complicado, né, cara? Mas é bom ter esse limite, assim, e ela saber, meu pai e tal. Sim. Até ela saber que o outro pai não deixa, meu pai não deixa, começa a pôr dúvida, dá até pra... Ô pai, por que você não deixa? E aí... Né? São os questionamentos, Aquela né, que a gente coisa- vai direcionando cada criança. Sim. E uma pergunta, você não tem filhos, né? Não, tem uma E- cachorra só. E você acha que a vida de uma pedagoga influencia nesse lance de filhos? Mais em relação, assim, de sonhos e ser aquela pedagoga na risca ou... não, casa de ferreiro, espeta de pau. Olha, é bem isso mesmo. É que nem você fala assim, eu sou, por exemplo, enfermeira, mas meu filho bateu, na hora você não é Passo a enfermeira, passo. você não é pedagoga, ali na hora você é mãe. É outro E papel, é outro né? papel, é diferente. Ai, nossa, não vou dar açúcar pro meu filho.
Eu virou as costas lá comendo brigadeiro. Nuggets. Não vou dar Né? nuggets. Então, assim, eu acredito muito que, assim, às vezes dá vontade de só assim, não quero mais, pelo amor de Deus. Porque você vai pegar, né, criança de tudo quanto é jeito, mas, assim, cada criança é única, né, tem a sua personalidade. E aí também a gente vê muito onde ela está inserida, o meio que ela convive, né, a família, se a família instrui, isso também Pesa ajuda muito, né? muito, pesa muito de você estar ali conversando, você estar explicando, você estar orientando. Então, assim, eu acredito que vai ter como se fosse um equilíbrio. Porque senão você vai falar assim, então não vou dar celular para criança, né? Porque a gente for ver, né, o ideal mais ou menos é a partir de uns 5 anos pra cima, né, que eu penso, assim. Mas pros bebezinhos, fala assim, não vou colocar. Mas, gente, na hora que tiver lá um choro, aquela coisa assim, eles vão dar chupeta. Difícil, o celular é bem difícil, né? Porque às vezes na mesa do restaurante tá todo mundo no celular, a criança, o pai, a mãe, cada um mandando mensagem para um para o outro. Você vai querer o quê de sobremesa? Eu vejo muito quando os pais querem comer, então a criança tá vendo vídeo, enquanto os pais estão comendo, e a criança já comeu. Eu criticava pra caramba, eu olhava e falava, nossa, que absurdo, cara, olha aquilo ali, os pais trocando ideia e o filho no celular, no tablet, cara, na boa. Mas às vezes também a gente tem que pensar até pelo outro lado. Às vezes tem pais que assim até se comunicam mais com os filhos do que tá ali do lado. Sim. Nem tá falando, trocando uma palavra. Eu só não levo como eu carrego. Se eu olho, eu tô descarregado, eu ponho na bateria, porque aí vai ser o meu que ela vai pegar. Então já. Olha aí, a técnica, esquema, a estratégia. Deixa no esquema. Ô, Thalita, você, toda a sua formação em pedagogia, como é que você, assim, aí passou a trabalhar, tem seus alunos, aquela expectativa que você tinha, ainda tá boa, foi frustrante? O que você tem de sentimento em relação assim, putz, eu estudei para isso, dou aula, mas... Olha, eu ser bem sincera, assim, no que eu passei referente até no que eu já vi em escolas, né, na rede privada, é um pouco desanimador em questão, assim, de desvalorização do profissional. É, uma carreira desvalorizada, infelizmente. Né? Porque, assim, você acaba, às vezes, fazendo cursos, né, pós, essas coisas. Se especializa, mas... Aí você fala assim, pra que eu fiz? É mais ou menos isso, sabe? Então, assim... A remuneração não ajuda, né? A grande maioria das escolas privadas não ajudam. A grande maioria, assim, que eu vejo, né? Ainda mais, por exemplo, onde eu moro, ali no Guarujá, tem muita escolinha de bairro. E, normalmente, não, é essas que você vai começar, né? A tua carreira. E aí, nas primeiras que eu fui, eu fui pegar o estágio, gente. Nunca esqueço a cena. Eu sentei, a moça sentou do meu lado. Aí ela olhou pro meu currículo, olhou pra minha cara. Foi bem assim, aquela cena, sabe, de filme. Aí ela falou bem a primeira frase, eu acho que você não vai querer. Eu, por quê? Por quê? Ela, então, é uma cesta básica e R$300. Isso em 2013 para 2014, 2012. 2012, 2013. Aí, quando ela falou assim, eu falei, realmente não dá, porque eu preciso pagar a faculdade. Aí foi no meio do curso, eu lembro. Aí eu falei assim, tô no meio do curso, e agora? Continua ou para? Ou muda? Então, assim, sabe, foi o primeiro baque. E aí, continuei fazendo o curso, trabalhando. Aí eu aguentei até onde eu podia, aí consegui um estágio melhor, que pagava R$500. Não sei hoje em dia, né? Sim, naquele momento. Mas naquele momento era esse valor, era gente. Aquilo. Eu acho que se fosse hoje a cesta básica, eu tava valendo 1.000. Verdade. Então, assim, sabe, nesse primeiro baque eu fiquei, assim, bem chateada nesse sentido, né? Porque, poxa, você é bem desvalorizado já no começo. Você já teve essa frustraçãozinha aí, né? Exatamente. É realmente. E aí, quando você vai lá, você tá formada, você começa a ver as escolas de bairro. E aí, então, a gente não registra como professora. A gente registra como recreacionista. Tudo bem pra você? Recreacionista? Eu não sei se esse lado eles falam, mas eu vou falar. Não, escola XY. Recreacionista, porque recreacionista, ela também pode ficar com as crianças. Porém, assim, normalmente em hotel que contrata para elas fazer as brincadeiras com as crianças. E assim, o sindicato é outro, né? O sindicato dos professores é diferente. Então tem uns malandrinhos aí que dão uma burlada no sistema. Mas muitas escolas existem como recreacionista, gente. Então, Alô, assim, você é que ruim. Tá como recreacionista. Não, jogue na internet e reivindique seus direitos. Puxa vida. E agora... A POSP, né? A POSP é o sindicato dos professores de São Paulo? Não sei.
Acho que é a Simpro, né? Acho que é Simpro, se não me engano agora. Não, É que eu já mudei, né? A POSP, eu acho que é a POSP. Bom, E o ruim, porque assim, como você tá com isso na carteira, né? que moral você tem? Você não tem, aí você vai para outro emprego, sei lá, mas você não tem registro como professor. E aí, na época que eu queria entrar no Estado, a minha sorte que eu consegui uma escola que colocou como professor de educação infantil, né? Então, depois colocou como professor de fundamental, que aí eu passei para fundamental. E aí isso me ajudou, porque quando você entra no Estado, existe uma tal de pontuação. O Estado, gente, é uma coisa de, assim, ninguém fala como entra, porque não tem mais concurso, né, para professor do Estado. Você, pelo menos lá na minha cidade, do Baixada Santista, né? Então, assim, você tem que ir na diretoria de ensino de Santos, se cadastrar no período certo, levar as documentações. E aí, na época que eu fui, eu consegui 3 pontos. Esses 3 pontos fazem toda a diferença. Porque passa na sua frente quem é mais velho, quem tem pontuação, quem tem filhos. Mas os pontos são dados Qual o critério? em referência ao seu currículo? Isso, Talvez. é isso. O pontuação, por exemplo, como eu já tinha experiência. Então, quando você entra no Estado, o tempo de você tem lá de aulas que você dá, isso vai dando pontuação. E essa pontuação é como se fosse uma classificação para você escolher as aulas lá, onde você vai dar. Tem uma tabela de pontuação. Isso. Tempo de voo. Mais ou menos isso, é. Então, que interessante, porque antes era concurso, né, público, né, para ser Isso. professor No Estado, do né? ensino público, né, prefeitura e Estado. Na prefeitura é concurso. Ah, prefeitura. Prefeitura são concursos, quando abrem. E aí, no Estado, nas escolas estaduais, agora está assim. E qual que é o plano de carreira de um professor numa escola? Pública? É porque tem, né? Coordenador, não sei quem. Então, lá, dentro diretor da escola. do Estado você consegue, né? De repente da pontuação, tem uns cursos que você precisa fazer, necessários, a formação também. E aí você consegue. Mas é o quê? É professor, aí... Tem professor, tem Merendeiro? coordenação... Não, merendeira não seria o plano de carreira, mas normalmente eles querem, né, para orientador pedagógico, coordenação, tem para direção, entendeu? Agora, inspetor tem... E aí tem o diretor, e acaba no diretor. O último cargo é diretor de escola, né? Porque aí também depois aí vai para a diretoria de ensino, né? Os cargos de supervisão, coisas assim. E tem os coordenadores, mas eu acho que é isso, né? Estudando e agregando conhecimento, e você se candidata a algum cargo. Sim. Talvez, né? Precisa, né? Para coordenação, supervisão, essas coisas, você precisa tempo de sala de aula, essa experiência, porque também não faz sentido, né? Você não tem essa experiência se você não viveu. Então, precisa. Mas você não desistiu, você dá aula ainda, certo? Olha, não é que eu desisti, vamos dizer assim. Ele veio como se fosse um empurrãozinho da escola, né? Que eu trabalhava no privado, aí veio a pandemia, eu já estava afastada. E aí demitiram muitos professores. E aí, então, eu falei assim, então, vou ficar só com a fotografia. Que aí... Esse é o ponto. Como é que entrou a fotografia na sua vida? Olha, na fotografia eu ainda trabalhava como professora. E aí as meninas começaram a ficar grávidas lá, né? Eu falei assim, bom, meu pai precisava treinar. Porque, na verdade, eu não fotografava. Eu ajudava meu pai a montar as coisas, a ver tudo em relação da fotografia para ele. O fotógrafo é seu pai, então. É isso? Exatamente. Tá. Começou tudo com ele, referente à fotografia. Que ele sempre trabalhou nessa área de fotografia, loja de coisas eletrônicas de fotografia, de porta-retrato, tudo isso. E aí, então, de tanto eu ajudar ele, eu e minha mãe, eu acabei pegando o gosto pela coisa, né? Aí eu arranjava as mulheres grávidas lá na escola. Então levava tudo, era mais fácil, né? E aí era tudo dentro da sala de casa. Então eles montavam, arrastava sofá, arrastava a mesa. Porque seu pai, ele tirava foto desse segmento de gestante, isso que ele queria, gestante e bebê. E aí então arranjava pra ele treinar, pra poder ter portfólio. E aí de tanto que eu achava até as lojas, pegando gosto. Foi pegando as manhas. Aí eu falei assim, me ensina aqui como faz pra fotografar. Gente, não entrava na minha cabeça, ele sabe disso. Ele tentava me explicar, eu não entendendo nada. Eu imaginava que você ia falar, não, é um sonho de menina, que tipo, era um hobbyzinho. Enfim, numa foto, e aí eu fiz pedagogia. É mais ou menos isso, né? Porque quando eu fui viajar uma vez, eu levei uma câmera e tirei umas fotos legais, né? Aí teve uma moça que casou com uma amiga minha. E aí eu levei a câmera também que eu tinha, não era profissional nem nada, mas como se fosse uma semi. Cybershot. Não, era um pouquinho mais elevada, era uma Nikon. O Chicão curte, sabia? O Chicão curte foto também. E aí eu tirei foto, né, assim, do casamento dela e tudo, ela me pediu as fotos, ela gostou. Então, assim, às vezes tinha esse gosto, né, mas nada referente, nossa, eu vou trabalhar com isso, vou estudar como que é uma câmera realmente profissional. Então, assim, aí foi nessa coisa que eu fui ajudando meu pai mesmo.
Então, eu procurei algum curso para poder entender, né? E aí, eu consegui em Santos, né? Eu tenho contato até hoje com eles, né? Com a turma, foi bem legal. E aí, pegava os amigos, olha, preciso fotografar, preciso treinar, como que faz isso, como que faz aquilo. E aí, eu ia, às vezes, lá em Santos ou até mesmo no Guarujá, para poder estar testando tudo. praticando, E aí, devido às indicações do seu network, você acabou trazendo uma galera pro teu pai, pegou gosto e começou a tirar. Exato. E aí o ponto da pedagogia é interessante nesse sentido, né? Porque trabalhar com crianças, né? Que é o teu forte hoje, né? Uhum. Ou é newborn, que chama, ou é recém-nascido? Eles chamam mais de newborn, né? E aí você acaba fazendo esse processo. Cara, isso é febre, não? Mas, quer dizer, você tá mais nesse segmento de fotos de bebês. Isso, que a gente fala assim, né, segmento da família, né? Que é recém-nascidos, isso. gestantes e o acompanhamento de bebê. Uhum. Mas, quer dizer, você pode tirar... Esse, no momento, é teu segmento, mas você tira o trabalho que aparecer, a gente vai tirando foto, certo? Mais ou menos isso, vamos dizer assim. Por exemplo, eventos, eu não tenho equipamento. Então, dependendo do que for, por exemplo, festa de aniversário em buffet, eu não posso fazer, Não tem porque estrutura, o né? tipo de flash que eu uso é diferente. Sabe aquele flash que é em cima da câmera? A gente chama de, né, flash dedicado. Eu não tenho para a câmera que eu tenho hoje, atualmente. Então, os flashes que eu uso são as tochas, né? Que é aquele que é bem grandão, que Sei. fica... Mas você pode alugar o equipamento. Né? Sim, mas aí também, é que nem eu falo, né? É o foco que você quer, porque é totalmente diferente então. o time da coisa. É que nem você fala assim, eu vou casar. É diferente. As fotos de um casamento e tal. Inclusive o teu filho, né, Chicão? O filho do Chicão também é fotógrafo e produtor. É mais para filma, vídeos. fala. Se pintar foto, pode procurar Pode o Fernando, chamar. mas ele tá mais em vídeos, Em fazer vídeos. filmes. Agora, assim, a fotografia em si não é só ter um bom equipamento, né? Não. Sério? Né? Não, porque senão todo mundo seria fotógrafo. É só... Mentira. Exatamente, eu digo isso. Não, o Diego tira várias fotos com o iPhone 14 dele. Sim. Ainda se Fica duvidar, todas fica melhor, porque se maravilhosas. não souber fotometrar a câmera, é ruim. A parte que você falou agora, fotometrar, é isso? Isso. Isso É a é parte novo. técnica Deixa eu que pegar. você tem que conhecer Isso. o teu equipamento. Aham. Mas o olhar do fotógrafo tem que ser diferente, né? Tem. Vamos dizer assim. Os ângulos têm que ser bons para valorizar, por exemplo, a pessoa, valorizar a paisagem, enxergar aquilo que a outra pessoa não está vendo. Então, assim, é você treinar o seu olhar. Eu preciso melhorar muito, então. Tem uma fotógrafa, né, de gestante, que eu sigo muito ela, se chama, não sei se vocês conhecem, Nila Costa. Foi ela que, nossa, lembrei agora de outra coisa, ó. Põe na banca aí. Então, eu ajudando meu pai, eu ganhei um sorteio pra ir no Edge Brasil. Eu assim, eu não sei nem o que é, mas eu vou lá. E aí como se fosse o Lollapalooza dos fotógrafos. É um evento que tem aqui em São Paulo, uma vez por ano, e é um evento assim estrondoso. E aí eu conheci ela nessa palestra. E eu falei assim, nossa, é isso. É isso que eu quero fazer. Que Então, legal, assim, sabe, né? deu esse estralo quando eu assisti essa palestra dela. E aí segui muito as dicas que ela dá. Então, foi muito legal. E aí ela sempre fala assim que não existe pessoa feia, existe mal iluminada. Aí eu adorei essa frase. Porque realmente, se a gente for ver algumas iluminações, ou você se transforma a pessoa, né, pra ficar mais bonita, ficar mais magra. E aí também as grávidas sempre pedem pra mim. Eu quero mais magra, Thalita. Eu falo assim, olha, meu nariz Sério? cresceu, uma papada, uma gordurinha aqui. Olha, eu achei que as grávidas não iam se incomodar, porque é um estado Não, transformador para a mulher, assim. Eu pensei que depois do parto ela não, mas antes já começa. poderia se preocupar mais, mas... Então, eu acho um baita negócio, porque assim, você vai do estágio ali de gravidez, e aí a maioria tira muita foto. Quando tá chegando bem próximo ali com a barriguinha maior, faz aquela sessão de fotos top. Aí depois o filho nasce, e eu acho que é aí que a pedagogia Isso. influencia muito. Mas às vezes não, porque se a mãe já tiver filho,
Não, eu digo a sua influência de saber pegar, botar ali a mãozinha aqui e tal. Então aí tem isso, e aí depois tem o mês a mês, cara. Você tá viajando. É porque eu tô olhando... verdade. O que tem? Mas pedagogia é ensinar, porque vai pegar o bebê ali para tirar porque foto. Porque precisa ter as manhas com criança, Chicão. Mas precisa aí ter... tem mas não várias precisa ser pessoas... fotógrafo para pegar bem, né? Não, é que assim, acaba conhecendo, porque o que eu vejo de newborn, dos profissionais que eu conheço, inclusive eu tenho uma tia que faz muito isso, não é só o ato de tirar foto. Não. É uma puta preparação. Exatamente. Você pode ter um olho incrível de fotógrafo. Mas a você fotografia não de manja- recém-nascido é muito diferente Sim. do que faz. Até mesmo se fosse naquele estilo lifestyle, né? Você tem que tomar um cuidado. Mas aquela outra que veio mais, né? De estúdio. Sim. Então, assim, de posicionamento, porque você Não é tem fácil. posicionamento no puff, né? Que a gente chama, ou nos props. Os props é tudo que a gente consegue colocar os bebês, né? Ou, por exemplo, um baldinho, uma caminha, que é tudo no tamanho já ideal. Então, realmente, você tem que ter essa técnica para você saber como mexer no bebê, como acalmar. Então, esperar. Tomar cuidado também para não... Música, calor, temperatura. Temperatura, o ambiente tem que estar higienizado. A temperatura você tem que estar controlando entre 27 a 30 graus. Então, por exemplo, se o bebê tá lá peladinho, então você deixa, às vezes, talvez um pouquinho mais quentinho. Você vai vendo de acordo com cada bebê. Uhum. E aí, quando a gente enrola ele no wrap, o wrap é como se fosse um lenço bem grande, casulo, né? né? Um casulinho. E aí, você começa a deixar mais frio o ambiente, porque ele tá bem quentinho ali, bem enroladinho. Então, tudo isso tem que estar, como eu brinco, né? Um olho do peixe, tudo no gato. Não, Fica é um aqui, não sei o quê. trampo, velho. É um puta trampo Porque- colocar o moleque com a mãozinha aqui, ó, dormindo. Como Então, faz isso? mas isso não é... É isso que eu tinha até uma curiosidade de Perguntar. Porque a fotografia não termina no clique. Não. Ela começa muito antes nisso que ele está falando, no planejamento. Não só no caso do teu segmento, que é de bebê, mas em qualquer outro. Você tem que dirigir, você tem que... Olha, essa luz aqui, essa posição, olha para cá, olha... Né, essas coisas que a gente, pelo menos a gente vê em TV, em vídeos, o cara dirigindo, né? Porque Isso. você precisa ter conhecimento, não é verdade? É verdade. Você tem que saber colocar o outro na pose ideal. Às vezes existem poses que vai funcionar com um e não vai funcionar com o outro, né? Que também tem isso. O posicionamento, até mesmo referente aos bebês. Tem bebês que vai fazer todas as poses, tem outros que não estão confortáveis. E tem poses que valoriza mais os adultos, né? Até mesmo a gestante, né? E criança é mais espontaneidade. Bebês também é mais espontaneidade, mais umas caretinhas. Então, assim, eu digo que os bebês nas fases de 3 meses até 1 aninho é fácil de fotografar. Porque... Eles ficam quietinhos, na maioria, a grande maioria, né? Depende. Tem bebê... Não, tem os inquietos, né? Tudo bem, mas... Exato, mas aquelas caretinhas, aquelas coisas assim, sabe? Os sorrisinhos, né? Então é mais fácil. Agora, assim, o recém-nascido não, né? Você tem que estar ali atento, né? Referente à pose, ao posicionamento, à segurança. E aí os adultos também, né? Porque às vezes a pessoa tá lá, sem postura nenhuma, toda encolhida, não sei o quê, não tá mostrando nada. Tá mostrando o quê? Insegurança, medo, não tem nada ali. Então, se ela colocar lá uma postura direitinho. E aí eu falo muito referente, como as grávidas falam pra mim, e eu aprendi isso, diminuir a papada. Então faz aquele pescoço assim de tipo tartaruga pra frente, né? Aí você coloca a luz aqui pra dar aquela sombra. E é engraçado, né? Porque Os truques. o recém-nascido é maravilhoso, é uma fase muito boa que as pessoas querem registrar, mas nem sempre os pais estão na melhor fase de fotografar, né, cara? Exatamente. Eu lembro que eu fui cansados, zoado. né? Eu fui, cara, Aquele estourado. Fui estourado. E não só isso, né? Porque, querendo ou não, ali pra você fotografar o bebê é de 5 a 15 dias. Então é bem no comecinho. Não, tipo, pra mãe é puxadíssimo, Chicão. Sim. E a mãe geralmente tá, né, toda arrebentada ali, tipo, não dormiu a noite inteira. Tem mães que eu recebo, quando é a segunda gestação, fala, gente, é segundo filho, já tô mais craque. Exatamente. Ô, Thalita, mas para profissão, para carreira, você começou e você precisa fazer um trabalho de divulgação do seu trabalho, da sua carreira. Como você faz isso? Tem. Então, no começo, eu pegava muita gente que eu conhecia, né, rede de amigos, ou indica o outro, para poder fazer o seu portfólio. Não adianta você querer mostrar o seu trabalho se você não tem foto para mostrar. Então, realmente, pegava todo mundo que eu via que também desse certo, né? Porque às vezes você quer chamar, mas a pessoa quer fazer de um jeito que não vai ser o que você quer.
Porque cada fotógrafo também tem a sua identidade. Então, você tem que explicar isso até mesmo para a pessoa que você vai chamar e convidar para você ter esse material de divulgação. E aí, com isso, você vai fazendo vídeos, né? Os reels da vida, assim, né? E postando. E eu tenho um site também que ajuda bastante. Lá no Planejar. Aonde que você divulga? Brand, né? O brand é importantíssimo, né? Você assina como Thalita Kiel? A Thalita Kiel. Deve ter uma assinaturinha ali. Tem o logo marca. A marca d'água lá, não é isso? Isso. E aí também, Chicão, experiência de quem já fez, né? Tem o Smash Cake, né? Smash the Cake. O que é isso? O que é isso, Thalita? Então, quando a criança vai completar o primeiro aninho de vida, antes do aniversário, os pais gostam de fazer esse ensaio. Esse também veio, né, dos Estados Unidos. Por isso o nome. A gente copia tudo, né? Impressionante. Então, assim, é o primeiro contato que a criança tem com o bolo com doce. Então, assim, é um ensaio que ele exige um pouquinho. E aí, então, você tem essa preparação. Eu costumo fazer, assim, referente qual é o tema do aniversário. Por exemplo... ursinhos carinhosos. Então, eu vou usar as bexigas referentes às cores que vão lembrar. E, às vezes, a mãe tem um vestido que ela quer usar na criança. Então, tem as fotos com a criança, tem as fotos com os pais. Aí, vem a fase do bolo, que a criança vai destruir, vai comer. Enfim, às vezes, a criança chora. Então, você tem que também alinhar a expectativa do pai. Imagina, acho que é um bolo pronto. E a criança não quer. E a criança... Acontece. Então, você tem que alinhar ali. Então, às vezes, eu falo assim, uns dias antes, dá alguma coisa parecida, né? Um algodão molhado. Porque a criança é muito da textura também, né? Isso, tem que... Exatamente. Então, assim, se a criança já é acostumada a sempre mexer nas coisas, por exemplo, fruta, até mesmo na comida, né? Então, as chances é melhor. Mas se a mãe nunca deu doce, eu já tento falar assim, olha, então é melhor evitar. Então, faz com fruta, né? E aí depois tem a fase do banho, que é as fotos no banho, na banheirinha. Isso. Então esse é o Smash the Cake. Entendi. Tá por dentro, Thiago. Fiz 2 vezes. E nada como ser rico, né? Vai fazendo filho e tirando foto. Exatamente. Pagando. Olha, Thalita. E tem uma tia fotógrafa. Olha aí, ó. Ih, já deu. Já levou. Essa é a parte boa, acho que. Ganhou as fotos. Já ganhei a foto da É difícil ter parente que faz tudo, né? Ana Ló, inclusive. Tia Ana, obrigado. Então, esse lance é um ritual mesmo, né? Que você vai, você faz Chicão, você paga uma bala, que o bolo não é aquele de padoca, de cenoura, entendeu? Não. Sim, é um bonitão artístico, bolo artístico. Né? Exatamente. E não só isso, o bolo também não precisa ser muito grande, porque também vai ficar desproporcional para a criança. Então, eu mando para a mãe. O cenário, né? Também que você deve ter vários, né? Isso. E aí você manda para ele uma orientação, porque assim, o bolo não precisa ter recheio, ele precisa ser fofinho. Pra criança também não é uma pedra, né, gente? Né? Não precisa, né? Mas um bolo gostoso. E eu sempre também oriento assim, falo se a criança tem alguma alergia, alguma coisa, avisar quem vai fazer o bolo. Sim. Porque isso é importante, né? Porque às vezes é o primeiro contato da criança, então você tem que tomar esse cuidado. Isso. Porque o chantilly ali, normalmente eles usam chantininho e tomar cuidado com os corantes. E também para o Smash the Cake eu não indico, por exemplo, você colocar o corante marrom e nem corante vermelho, porque às vezes na foto pode parecer um pouquinho de sangue, um pouquinho, né? Então, às vezes, dependendo do cenário, da fotografia. Eu falo assim, que às vezes não fica muito legal essas duas cores. E também e aí depois de o bolo, pagar uma bala no bolo e melecar joga tudo. Fora o bolo. Ninguém come esse bolo. Você vai comer pisado, velho. Fiquei com fome, quero bolo. Não. E aí tem o banho, Chicão. Aí tem o banho. Tem o banho, velho. Entendeu? Depois que se suja, vai no banho. Mas tudo faz parte do... Tá no orçamento? Isso mesmo. Caramba, meu Deus do céu. Melhor. Ô, Thalita, mas depois de tudo isso também, você fez o planejamento, dirigiu a foto, fotografou, deu aquele clique. Isso. Mas tem o trabalho de edição também, né? Tem. Que isso é o principal do fotógrafo, vamos dizer. Não sei se é o principal ou não, mas tem que ter, né? Hoje em dia, eu não conheço, Thalita, não conheço nenhum fotógrafo que não faz pelo menos uma leve edição nas fotos. Porque a gente fala normalmente, né, que tem cliente que pede, pode mandar sem editar. Mas, gente... Tem certeza? Não, sabe por que não dá? Você já porque, viu o assim, seu bebê como que tá? Como é que é? E não só isso, né? Às vezes vai ela fala assim, precisar gente... de um Photoshop. Eu vou dar uma passadinha no seu bebê.
Não, mas assim, é até a identidade, né? Porque assim, às vezes tem fotógrafo que trabalha com as cores mais claras e até mesmo na edição sendo mais clara. Tem fotógrafos que é um pouco mais com contraste, as cores mais vivas. Então, tem isso, sabe? Que ali é o ponto final da sua identidade. Visual, né? Exatamente. É que quem olha fala, putz, essa foto clássica da Thalita, né? Isso mesmo. Que eu acredito que um fotógrafo sempre busca isso, né? Ter uma marca dele ali. Porque senão fica todo mundo igual, né? O bebê na casinha lá, no jeitinho lá, Sim, na até frutinha. mesmo o cenário, né? Que você vai colocar lá, você já vai ver. Nossa, quem faz esse tipo de foto com esse tipo de cenário, com esse tipo de produção, é fulana de tal. Isso. Pô, mas você tem que ter tá sempre atualizada, né? Você tem que buscar informações para não ser... Porque eu vou entrar nesse mercado, eu quero ser diferente de todo mundo, eu quero trazer algo, até artístico, porque quem busca fotografia, eu não sei, eu imagino, deve pensar um pouco artisticamente, assim, não só na tecnicidade de... Eu não faço ideia de técnica, ter só a técnica para fazer. Não adianta, que senão é mais um clique. Se você não tiver aquele pulinho do gato, vamos dizer assim, né? Aquele toque de criatividade. Né? Não, e tem o lance também do cenário, das roupas. Sim. Porque é tudo dela. Agora você tocou nesse ponto forte, até mesmo referente a cenário. No começo, quando era meu pai, ele queria essa parte de cenário. Eu olhava assim e falava, mas é de gosto de cada um, que nem eu falo. É gosto. Eu não gostava muito. E aí eu fui indo trazendo mais pro lado mais simples, o lado mais de produção diferente, assim, mais minimalista. Então, assim, fotos de gestante, eu procuro quase nada mais de cenário. Então, normalmente é o fundo infinito e a gestante, às vezes eles usam uns looks, às vezes eu coloco uns tecidos nela para fazer ali o próprio figurino. Até mesmo tô vendo com isso nos acompanhamentos de bebê. Então, aproveitando realmente cada fase. Que a gente falou acompanhamento todo mês, eu já falo muito que eu gosto mais do trimestral, de 3 em 3 meses. Porque você vai lá, você fez o recém-nascido. Aí você volta lá, imagina, com o bebê 1 mês. Aí daqui a 2 meses. Então, assim, além de ser cansativo, você não pega tantas partes mais essenciais do bebê. Então, com 3 meses, é a fase que ele tá fazendo caretinha, os primeiros sorrisos. Ele tá interagindo ali mais com a mãe e com o pai. Então, assim, os pais ficam bem atrás de mim e eu saio fotografando essas partes assim. Então, rende muita coisa bonitinha que os pais falam, meu Deus, e agora? Não é rinoceronte, leão, macaquinho, vai vestindo os bebês. E aí você tem a fase de 6 meses. Normalmente o bebê tá começando a sentar, já tá começando a ficar durinho e bem mais sorrisos. Então, assim, essa fase que é o crucial ali. Às vezes, se não estiver sentando com 6 meses, espera até 7, se o pai preferir. E aí, com 9 meses, eu falo que é a introdução alimentar, que já está inserida. Então, a gente faz a fase da frutinha. Então, a última que eu fiz foi da laranja. Aí a gente até brincou, acho que essa laranja tá azeda, hein, mãe? Porque ela fazia umas caretas realmente... Fica legal também, né? Mas, umas caretinhas. Exatamente. É da criança, né? A gente até zoou, né? Assim, falando, nossa, acho que tá meio azeda. E aí, de 11 a 12 meses, né? A gente fala que assim, a fase, né, do primeiro aninho, do andar, dos primeiros passos, engatinhar. Então, essas fases mais cruciais não fica tão maçante para os pais, né? Porque, querendo ou não, além de trabalhar, ter a rotina de cuidar do bebê, tem esse lado. E você divulga nas redes sociais, Instagram e tal, e a turma sai espalhando e aí vai chegando os seus clientes. Isso. E também tem muita indicação, né? Gente que já fez comigo, quando eu pergunto, quando alguém está grávida... Ai, com quem você fez sua foto de gestante? Com quem você fez tal? Então, assim, essa indicação ajuda muito mesmo. E você imprime, faz o capa durinha ali, bota dentro ali? Sim, ainda está sendo assim. Em todos os meus ensaios eu entrego foto revelada, faço questão. Até mesmo porque hoje em dia não é todo lugar que você revela com boa qualidade. Infelizmente, tem alguns lugares que você vai ver lá a foto revelada, tá meio esverdeada, e aquelas que tá mais saturada. Você paga baratinho e vem tipo 1000 impressões. Cara, ele não presta nada. Então é uma boa dica. Tem que ter descobrir um lugar bacana que faça essa impressão num papel legal, né? Sim, e é diferente, né? Você fazer uma revelação impressa, uma revelação com químico. Porque o impresso, a durabilidade é menor. Também. Qual que é a palavra lá que você falou mesmo? Da máquina? O fotógrafo precisa... Fotometrar? Essa palavra? Fotometria. É que aí a gente trabalha, né? Não, aqui foram 2 palavras, a sua e a do Tite aqui. O que você falou, Tite?
Tecnicidade. Tecnicidade, exato. Duas palavras interessantes. Vou guardar aqui para eu procurar o que é depois na íntegra. Essa é fácil. De técnica. Essa parte, bom, para mim tá claro, porque eu já vivenciei 2 vezes, então de boa. Até relembra, né? É exatamente isso. Tanto que o Chico falou que eu tava viajando, porque eu tava realmente lembrando disso. E a parte do profissional, Thalita, quando você é fotógrafo e você tá ali na especialidade do newborn, que é uma fase muito importante para os pais, né? Principalmente marinheiros de primeira viagem. Sim. Qual que é a sua influência para que não seja uma experiência ruim também para todo mundo? Eu acho que ali começa desde o atendimento, quando a mãe te manda normalmente elas mandam uma mensagem no WhatsApp. Uhum. Então, desde ali, você já começa a sentir como que tá aquela mãe. Já recebi mãe desesperada, porque às vezes o bebezinho, por exemplo, né? Olha, ele ficou tanto tempo internado na UTI. Acontece também, né? Claro. Às vezes o parto é uma caixinha de surpresa. E aí, assim, ninguém quis fazer por conta que ele já tá com 30 dias. Mas ele é recém-nascido, ele da UTI, então, assim, ele nasceu antes. Aí, o que acontece, assim? Então, você vai avaliando ali e alinhar as expectativas da mãe. Então, eu já recebi de tudo, gente. De gêmeas que ficaram 50 dias na UTI. Já recebi também bebezinho que não teve nada. Então, assim, você só vai alinhando a expectativa da mãe. Porque em sair de recém-nascido, você também tem que lidar ali com a segurança do bebê e o que ele vai permitir. A gente sempre fala, o ideal de 5 a 15 dias é mais fácil. É mais fácil, mas tem bebê que mesmo nesse período, ele não vai aceitar tudo, né? Então, assim, é só alinhar as expectativas e conversar com a mãe. Olha, então perguntou muito como que foi o parto, se foi tudo tranquilo, se tem alguma recomendação do médico, isso é muito importante a gente saber. E eu sempre pergunto, porque se ela não falar nada pra mim, eu tenho ali também como provar, você não me falou. Sim. Não é verdade? Porque às vezes o médico pode ter receitado algum complemento, né, porque o leite dela não é suficiente, a gente não sabe, né? Então a gente tá recebendo ali dando com uma vida. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então sempre vou perguntando tudo, mando as orientações pro dia do ensaio também. Sempre mando, referente se tem chupeta, se usa, pode trazer. Se o bebê já tem cólica, se tem um remedinho, pode trazer. Se tem complemento, né? Que às vezes a mãe dá leite, né? Como se diz? Materno, né? Leite materno. Mas à noite, às vezes, dá um complemento, né? Que às vezes acontece. Sim. Então, traz também pro estúdio, porque assim, quando a gente tá fazendo ensaio de recém-nascido, é diferente de você tá em casa. Você dá lá, mamou, trocou e ele dorme. Ninguém mexe no bebê, é muito difícil. Ali no ensaio, não. A gente tá mexendo no bebê a quase todo momento, né? Sim. Você coloca ali, posiciona, acalma. Então, exige um pouquinho dele. Então, você tem que fazer de acordo com o bebê vai ficando tranquilo, sereno. E se já acontecer, assim, de o bebê realmente não tá bem naquele dia, não marca. Olha, Thalita, ele acordou meio diferente, tá meio gripado. Então, não marca, gente. Remarca. Porque se ele não tá bem, a gente vai mexer nele, então não vai ser uma coisa legal, né? Que nem a gente tá meio resfriado. Nossa, tem que trabalhar, meu Deus do céu. Sim. A gente fica cansado. Então, o bebê é a mesma coisa. Então, a gente tem que ir conversando e buscando essas informações com a mãe. Então, ali você já vai entendendo o que ela tá passando, como que tá o bebê. E aí, às vezes, tem pai que não tem muita paciência. Então, eu falo assim também, se o pai não tiver muita paciência, ou ele vem no começo do ensaio ou no final. Né? Porque também, se não é muito impaciente, vai demorar. Vai demorar. Sim. E a mãe tá naquele momento do puerpério, que é difícil. Demora quanto tempo um ensaio de newborn? De newborn, em média, 3 horas. Porque assim, se você parar pra mamada... Eu tinha esquecido. É isso aí, cara. É um período. É porque as pessoas falam assim, nossa, o ensaio demorou 1 hora. Mas assim, você parou ali 40 minutos pro bebê mamar. Então, 1 hora de clique e 1 hora de mamada. E aí você termina, entendeu? Então, assim, eu falo assim, se for só o ensaio do bebê, normalmente 1 hora você até consegue fazer. Mas, se você tem que parar pro bebê mamar... Ele pode fazer cocô. Ele pode fazer cocô, exatamente. Você tem que parar pra limpar. Quantas fotos você tira em 3 horas? Olha, a gente tira bastante fotos, assim, depende da produção. Eu começo, né, a maioria também, a gente que trabalha assim, com 10 fotos de início. Uhum. Então, assim, a gente fala muito da produção que vai ser feita. Também não tem muito o que fazer, né? Senão, Chico, tem muita posiçãozinha bonita. Tem várias poses, tem. Tem roupa, cada mas pose depois tem de um 10... Vamos inventar mais o quê? Põe de cabeça pra baixo agora. Não, mas já tem várias, né? Mas, o casulo é clássico, né? Fazer o casulinho ali. Enrolar no wrap. A maioria aceita enrolar. E aí também já tive um ensaio que eu tinha que fazer o bebê todo enrolado no wrap, porque na hora do parto quebrou a clavícula.
E a mãe queria fazer as fotos, aí Putz. eu fiz um curso, né, com umas enfermeiras neonatais, e ela foi perguntar, olha, um bebê assim assado, ela perguntou que lado que é. Então, você nunca coloca o bebê desse lado. Agora eu não lembro, gente, se era o direito ou se era o esquerdo. E aí, então, eu sempre colocava do lado que não estava quebrado, né, na posição, e todo ensaio enroladinho. Todo enroladinho. E a mãe teve as fotos. E depois colou, foi tudo tranquilo, tudo certo. Mas é legal, né, o que você citou aí, porque em todas as áreas, todos os profissionais, você tem que buscar sempre melhorar e ir atrás de atualização, né? Porque você foi fazer um curso... Sim, fiz vários. Não, esse que você fez com Com as as né? enfermeiras neonatais. Elas são fotógrafas Por e isso que eu também falo são que é um enfermeiras. trampo, velho. É Não, um puta sim, trampo, meu. Não é só... porque quem olha assim, vamos tirar foto do bebê. Imagina que tá lá Não é. um cara que tira foto de fotografia 3x4 e agora vai tirar foto do bebê, Não, né? eu lembro que a minha tia, ela tem um negócio que ela esquenta a mão dela. Sim, tem um aquecedor. Tá? Porque assim, você tem que controlar a temperatura do ambiente. Eu já não tenho isso. Sabe que aí é cada um de que trabalha, né? Eu já pego o bebezinho já com a manta, que normalmente a mãe traz com ele. Então, ali mesmo na mantinha, eu já vou esquentando a mão na própria mantinha, com o bebê no colo. Entendeu? Então, tem todas essas coisinhas, assim, sabe? E alguma coisa hilária que você tem, que já aconteceu nos momentos de fotografia? Fora um cocôzinho. Não, isso é chato. Várias. Como não, gente? Fui pegar o bebê pra tirar do próprio lá. E aí tava peladinho. E aí foi um combo. Xixizinho, o número 2 e uma gorfada. Nossa Senhora. Jesus. Mas também lembrei. Que nojo. Mas quem trabalha com recém-nascido já fala, não pode ter nojo disso. Porque senão você nem deve faz. ter lencinho pra caramba também. Tem, mas as mães acabam levando, porque como uma coisa muito única, então às vezes tem lencinho próprio, né, para recém-nascido, então elas acabam levando e preferem que use o delas. Eu tive gêmeos, meus primeiros filhos, Olha aí, a Thaís e o Matheus. E eu lembro uma vez que eu fiquei só com a Thaís e aí eu fui trocá-la, sabe? Cara, eu pus aquela fraldinha de pano na boca, me preparei, amarrei aqui pra senão eu não ia conseguir fazer. Geralmente essas são as melhores, elas guardam pros pais. Cara, mas que loucura, hein? Nunca mais. Essa eu não tenho saudade nessa parte, não. Não, mas também já teve no ensaio de Smash the Cake, na hora do banho, a mãe olhou assim, aí o que foi? Então, a gente vai ter que finalizar, mas já deu, né? Eu falei, não, já ia finalizar. Porque ela fez uma carinha assim, ela falou assim, essa daí é a cara que ela faz cocô. Então tá bom. Tá bom. Na banheira. Na banheira. E os pais são Pois chatos? Os homens, os maridos ali que vão acompanhar? Então, depende. Tem marido que não gosta de tirar foto. Então, se não é que eles são chatos, é que eles não gostam. Mas eles entendem que é um momento especial. E até depois eu falo, mas depois, quando seu filho vê as fotos, fala assim, por que você não tirou foto com a minha mãe? Mas não é a coisa mais da mãe, não, do que... Não, mimo, assim, mimo não. Uma palavra. É porque é um momento da mulher também muito diferente, né? Ela tá ali realmente, sabe, girando uma vida. É uma mudança muito brusca em pouco tempo. Sim. E aí é um momento também que a maioria do pessoal, do convívio dela, como que tá o bebê? Esquece dela, né? Então, ali naquele momento de ensaio, ela quer se ver bonita, e resgatar até aquela autoestima dela. Então, eu acredito que, assim, ajuda muito nesse período, né? Sim, no Smash, né? Na gestante, né? Isso é gestante. Eu ia só fazer mais uma. Investimento em equipamento. Porque isso é uma coisa cara, né? Equipamentos vários tipos, com tecnologias avançadas. Exato. Tem que investir, como é que é? Então... E é engraçado também, né? Porque o cara... Quando você quer ter uma foto, aí o fotógrafo, olha, vai custar, dá orçamento X. Nossa, só para tirar foto? Exatamente. Pô, mas qual a máquina que ele vai usar, né? Ele comprou, investiu ali. Isso. Principalmente quando você manda orçamento de site de recém-nascido. Porque, querendo ou não, você tem equipamento, mas também tem esse lado todo de conhecimento teórico, né? Não é fácil, cara. Mas realmente, assim, essa parte de equipamento, você tem de tudo. O mercado hoje tem de tudo, gente. Tem câmera que você pode comprar a partir de 3, 2 mil. Mas também tem câmera de 10, 15, 20. E fora lente. Porque as câmeras, né, as profissionais, a lente é separada normalmente, né? Dependendo do que você quer. Então tem isso. Então, assim, é um investimento que a gente fala que é um investimento caro. Não vou mentir. Tem mais barato? Claro que tem. Sim, mas aí tem assim, na sua prestação de serviço de fotografia, se você investir muito numa máquina que vai te trazer, sei lá, fotografar em 4K e tal, mas esse valor vai subir
para você cobrar, né, desse teu cliente. E Sim. aí você pode perder cliente, né? Sei lá, no mercado de preço de fotógrafo, né? Quer dizer, você fica assim, pô, vou investir, mas eu não vou É o público poder... que você vai atender, vamos dizer assim, né? Porque querendo ou não, você... Vamos dizer assim, vamos dizer, sinceridade, né? Aquele público que paga R$100 não é o mesmo público que vai pagar, R$500 O público que no não ensaio, imprime, você entende? O público que não entrega nada revelado ali físico, não é o mesmo, sabe? É diferente. Mas aí também vai do que você quer com o seu trabalho, né? Porque assim, eu não comecei com uma melhor câmera, eu comecei com uma Nikon, que eu nem sei o modelo, mas era uma cropada, então assim, sabe? E aí, no curso de fotografia, aí eu enchendo o saco do meu pai, falei, acho que eu vou comprar, vou pegar o dinheiro da poupança, não sei o quê. Não, peraí. Mas é E um aí investimento, evoluir, né? Não é uma despesa, né? Eu acho que É um investimento, exatamente. Porque até trabalha querendo ou não... mais fácil também, né? porque as câmeras que eram mais atuais, assim, mais recentes, o ISO dela, né, a forma que elas estão, assim, elas te ajudam, por exemplo, quando você tem pouca luz, você quer fazer algo externo sem usar nenhum tipo de luz artificial. Então, isso ajuda muito. Entendi. Thalita, a gente tem umas perguntas. Vamos lá. Bom, aqui, primeiramente, um beijo pra galera, né? Carlos, Ivani, Linete, Selena, o pessoal todo aqui entrando. Muito importante o papel de professor, né? Na formação do indivíduo na sociedade. No sentido de fácil informação, como lidar com esse acesso das pessoas? Qualquer informação pode ser contestada por uma simples busca no Google. Sim, claro. Nossa, é mesmo, né? Imagina você falando lá, dando aula e o cara que... Você falou aí, ó. Deixa eu falar um negócio. E aí, como sai dessa? Já aconteceu isso com um aluno meu, segundo ano. Eu não lembro agora a pergunta que ele fez. Antes de fazer uma pergunta, que eu olhei assim, primeiro ficou pensando na minha cabeça, de onde ele tirou isso? Aí eu falei assim, olha, eu não sei te responder, mas eu vou procurar e amanhã te dou a resposta. E se você não levar a resposta no dia seguinte, ele vai te cobrar. Então, nesse outro caso também, a gente não sabe tudo, né? Sim. Então, assim, eu acho que você tem que saber lidar em jogo de cintura e perguntar, nossa, onde que você achou? Então, conta pra gente. Eu acho que lidar ali, porque também pode ser uma sala de aula invertida, né? O aluno dá aula também, por que não? Sim. Sempre é uma troca, sabem, né? exatamente, sempre uma troca. A gente Sim. sempre está aprendendo, em qualquer momento, em qualquer profissão. Sim. E no Photoshop, já teve alguma experiência de alguém que pediu para você fazer uma transformação na pós-edição? Claro, sempre, brincadeira. Mas eu já explico antes. Mas, assim, não uma transformação, porque eu já começo a falar antes ali, quando a gente ninguém termina o vai ensaio. reconhecer. Ninguém vai reconhecer, exatamente. Tiago, eu aqui, tenho certeza que é você, Chico. Né? Ou é o pai? E não só isso, né? Também tem fotógrafos, assim, que deixam a pele bem lisinha mesmo, sabe? Sem nenhum poro, sem nada. E não existe essa pele perfeita, né? Então, assim, a gente dá uma amenizada, tira aquela espinha, aquela acne que tá ali. Cicatriz, eu pergunto. Porque querendo é uma coisa sua, na verdade. Sim, tipo... Né? Muitas coisas que elas pedem pra tirar é o piercing do umbigo. Aquele buraquinho que fica, elas pedem pra eu tirar. Aí eu só tiro. Um cimentinho ali. Mas, assim, normalmente a gente faz, por exemplo, assim, essa barriga tá um pouquinho mais baixa, a gente... Sabe, coisas suaves. Eu falei assim, não vou fazer nada que vai descaracterizar você. Sim. Mas vou fazer para te valorizar. Sim. Outra pergunta aqui. Você também faz fotos de parto? Não. Gente, não sei se eu tenho nem coragem de fazer. Eu tava vendo aqui o seu Instagram aqui. Porque... Thalita Akio. Dá uma... Pessoal, Isso. se vocês quiserem olhar o trabalho da Thalita aqui, muito Essa legal. fotografia de parto eu ainda não faço, não. Tem que ter um estômagozinho, talvez, né? Exatamente, né? Tem que estudar sobre isso também, porque tem uma assim... aqui que parece com o Thiago. Vai dormir, Chico. Você foi lá, fez fotografia com a Thalita lá? Foi. Ele foi lá no Guarujá, na praia. Fui no Guará, aproveitei e tirei. Em que momento devo levar meu filho num pedagogo? Em que momento? Então eu já ia responder. Deixa o pedagogo responder aqui. Assim, no pedagogo, mas pra o quê? Isso que eu ia perguntar, né? né? Porque ficou meio vago, né? Porque assim, o pedagogo... Qual é a necessidade qual é dele, a necessidade, Lembra que você me indicou uma vez? Que estiver perto da sua casa? Ah, sim, mas... Psicopedagogo. Isso, mas... Aí ele tem que ter essa formação em psicopedagogia. exatamente isso. Eu não... Aqui neste caso aqui, até complementando,
aqui, porque eu conheço a pessoa que mandou, Ah, tá. deve ter sido por conta de estudo mesmo, sabe? Sim, sim. Para reforço de estudo e tal. É. Ah, sim, não, mas se você vê que a criança não tá rendendo, você pode conversar com a professora, como que tá. Se realmente tá precisando de um reforço, a qualquer momento, gente. Eu acho que Sim. isso não tem, não, vou esperar mais um pouco. Reforço sim, mas assim, Agora, no se meu for- caso, por exemplo, eu tive gêmeos, Aham. então assim, a questão era um dependente do outro na sala de aula, sabe? Essa situação. Tá. Que aí envolvia o aspecto psicológico também, né? Sim. Sabe? É muito comum os dois irmãos, ficar dependente do outro, depois eu pego, sabe? Essas coisas, né? Aham. Aí ficava discutindo se valia a pena mudar de sala ou não, gêmeos e tal. Então, Se todo esse, continua dentro desse mesma, né? contexto que a gente estava falando da psicopedagoga, sabe? Entendi. Psicopedagogia. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Como a foto é importante para a vida? Isso aqui eu não posso falar, que foi o Rodolfo que perguntou. Como a foto é importante para a vida, a gente tá aqui por um tempo, né? E como a gente vai ser lembrado? Sim. Pela foto. A gente é eterno na foto, não é verdade? Então, assim, realmente, se você quiser lembrar daquela pessoa, daquele momento, se você tiver uma fotografia, eu acredito muito nisso, que você volta literalmente no tempo. Então, esse é um dos grandes poderes que a fotografia tem. Você vai lembrar do lugar, você vai lembrar até do cheiro. Não, Mas com tanta foto digital que a gente tem, Não, nem lembro Chicão, mais. Ela falando aqui, ela contando, eu Tiago voltei, mesmo agora voltou em todas voltei. das filhas dele, né? Como que foi fazer os ensaios, Sim, né? voltei geral. E aí, assim, foto não precisa ser só ser de ensaio, pode ser foto celular. Até mesmo assim, a gente fica muito aqui, né, preso no celular. Então, por isso que nos meus ensaios eu entrego foto revelada. Teve já cliente que já me pediu, mas se eu tirar, vai ficar mais barato? Eu falo, não, que eu não trabalho dessa maneira. Tirar o quê? Ele não quer a foto Tirar, impressa? tirar foto impressa. Tem gente que Então, faz eu não isso. tiro justamente por causa disso. Ainda mais que eu sei que hoje em dia, não é qualquer lugar que você consegue revelar. Vão falar que a fotógrafa Vão é falar ruim. que a foto tá ruim. Olha, eu mandei revelar, a foto tá amarela. Nossa, mas Olha, A faltou, foto tá verde. faltou a experiência dessa fotógrafa aqui. Essa é uma boa dica para quem de repente quer fazer uma carreira de fotógrafo, de seguir isso aí, ó. Isso é uma boa dica, né? E outra coisa, vocês, agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês já perderam foto digital? Várias, muitas. Não E eu- perco. não perde, né? Eu só vou Que- tudo na nuvem, na hora. Nossa, já. Então, mas é a foto do papel mais difícil de perder. Sim. Porque ainda na época lá da revelação analógica, né? Então tinha o Sim. negativo. Você ainda pegava o negativo e ainda fazia mais, né? É. Então, assim, querendo ou não, você ainda tem esse resguardo, né? Mas sabia na que era foto no uma coisa papel. gostosa que a gente fazia antes? É diferente a sensação de você ver De no papel pegar, do que ver na tela. Né, o pai que é dessa época, a gente tinha bolos de foto. E era É muito... o álbum? Você tá falando do álbum? Não era nem álbum, Chicão. Porque muitas vezes era tanta foto que nem dava Que nem tempo no de álbum pôr no cabia, álbum. né? Era assim, um calhamaço. E aí pegar e passar ali aquelas fotos ali. Nossa, eu tenho, Nossa, É. olha o Chico peladinho. eu tenho um quartinho lá em casa lá que tem tanta foto que, meu Deus, ninguém nem sabe que tem tanta foto assim. Então, mas é que hoje essa nostalgia ela não existe mais. É. Porque é o que ela falou, ninguém imprime. Ninguém imprime. Agora, é na muito difícil. época, era legal você pegar, tipo... A Pegar um gente, álbum. eu tive nesse convívio, nesse folhear o álbum. Então, acho que assim, até mesmo para você mostrar para as crianças, né? Porque elas se verem como elas eram pequenininhas, com a mãe grávida. Então, isso para a criança também vai criando para ela a história de vida dela. Sim, que Vai ela vendo não lembra, que né? ela não lembra. E eu mesmo, tem coisas assim que da minha infância que eu não lembro. Eu lembro por causa de uma foto ou por causa de um vídeo. E até se confunde, né? Você fala, não, eu lembro perfeitamente. Exatamente. Eu tava E a nesse- nossa mente, né, ela pode bugar Constrói, né? e construir alguma coisa que não era nada a ver. Sim, Então, realmente, esse é o poder da fotografia, né? Te eternizar para sempre, viver para sempre. sim. Ô, Thalita, qual dica você dá para quem está começando a fotografar? Olha, se você realmente quer começar a fotografar, estuda o básico, porque que nem a gente fala assim, um arroz, feijão, né, o básico bem feito, é ótimo para você realmente começar. E aí você vê e testar o que você quer, porque a fotografia ela tem vários nichos. Então, assim, você escolher o que você quer e você ir atrás, estudar, não deixar de estudar. Vai ter gente que vai falar assim, ai, são umas fotinhas, ai, mas me dá sem edição. Então, assim, vai ter de tudo, gente. Qualquer profissão que você esteja começando, vai vir aqueles E as pessoas desmotivados. pedem mesmo, né? Não, tem A como fotógrafa da família, leva sua câmera. você- Uhum. E também, como você disse, a iluminação é tudo, né?
Exatamente. E aí você também tem que, imagino, fazer um curso de iluminação. Tem curso? Tem. Não sei. Tem. Se especializar em iluminação, saber Tem. que tipo de lâmpada, que tipo de, sei lá, do que você Que pode tipo usar, de né? iluminação você quer fazer, né? Por exemplo, assim, É o tal da identidade, né? não só isso, aí que a luz, é que assim, fotografar, né, é fotografar com a luz, né? Você pode usar só luz natural, mas você trabalhar ali e posicionar a pessoa na luz natural, vai ser uma foto. Por exemplo, você vai estar contra a luz, você está a favor da luz. Já é foto diferente, às vezes na mesma pose. Uhum. Então, assim, é você saber lidar realmente com a luz. O que você quer com aquela foto? Você quer a foto mais clarinha, com mais luz? Você pode fazer, por exemplo, a gente fala, né, luz de recorte, até mesmo com a luz natural, dependendo de onde você vai posicionar a sua cliente. E aí, a diferença é que a luz natural acaba, né? O sol foi embora, acabou. Agora, já em estúdio, em flash, não. Ela tá ali e sempre vai permanecer. Então, a sua fotometria vai ser sempre a mesma. No natural, não. Ela vai alterar. Então, você tem que tomar esse cuidado. Uma pergunta que eu tô lembrando agora aqui. O teu pai é fotógrafo desde quando você era piveta, pequena. Uhum. Você tem algumas fotos, você fala, pai, você tira Ai, essa tem. cara. Sabe por quê? Aquela foto que tu não quer mostrar pra meu ninguém. sogro também é fotógrafo, cara. E tem várias reveladas que, tipo, não, pai, você tirou isso aqui. Mas eu lembro que minhas fotos de bebê, a minha família, quando ia lá em casa, elas queriam levar embora. Elas queriam levar. E teve uma que levou, minha mãe foi lá e buscou de volta. Boa. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão mais novo. Boa. Cara, muito bacana a gente entender assim, uma nova, literalmente, né? A gente nunca falamos uma de nova pedagogia, carreira que a gente... nunca falamos de fotografia também, né? Então, queria te agradecer. É uma professora que tira foto. Uma professora de bebê. Que tira foto de bebê, exatamente. Então, bom, eu viajei várias vezes, porque eu relembrei muito dos meus momentos. E é bacana uma pessoa ouvir tanta técnica de uma pessoa também que corre atrás, e jovem, né? Pelo menos aparenta, né? Ser jovem. E também aquele ponto de cara, o que eu posso fazer para agregar valor, para não só vir aqui, quando eu fiz a minha pergunta na tua responsabilidade de quem vem passar por esse momento, né? Que vem de tudo, né? A gente não sabe da história da pessoa, né? Não, e não só isso. Ali é um momento, né, que vai estar registrado em fotos. Então, quando ela pega aquelas fotos, ela vai lembrar quem fez a foto, como que foi o dia, se estava chovendo, se não estava, se foi prazeroso, se deu risada, se foi muito sério. Então, assim, é uma experiência também que vem ali, além. E depois, na hora da entrega, né? Quando eu falo assim, as fotos estão prontas, eu mando para elas, né? Quem manda via link. E aí, ela já tem aquela, nossa, que legal. E depois vem ainda a entrega física, pacote, né? Ou você... Ver o resultado na mão, bacana, né? Aquela expressão dos pais olhando as fotos. Exatamente. Teve uma mãe que me mandou um vídeo da filhinha dela, agora tá com 1 aninho e alguma coisinha já, uns meses, quase 2. E aí ela folheando as fotos, assim, sabe? É uma coisa dela. Então você vê aquilo e fala assim, nossa, eu fiz a diferença ali na vida daquela família. Não, e faz mesmo, porque eu vou falar, a gente guarda esses álbuns da melhor maneira possível. Eles estão sempre novinhos, assim. Você olha e fala, caramba, novinho, porque é isso mesmo. São momentos inesquecíveis. Obrigado por ter vindo, né, Chicão? Pô, Thalita, obrigado e parabéns pelos 2 trabalhos, que são super... Professor é um trabalho nobre, parabéns. E fotografar também super lindo. Parabéns pelos seus trabalhos. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de ter vindo aqui. Obrigado pelo papo. Obrigado a você. É isso aí, né, Chicão? E quem quiser fazer um podcast com esses equipamentos caríssimos. Esses microfones da hora, né, Thiago? Né? Câmeras. Olho da cara. Entre no 42live.com.br. Procura o nosso amigo Diego. Fala que você é amigo do Chico, que você tem um desconto. Isso. Do Thiago tem acréscimo. Isso. Se falar que é meu amigo, tá ferrado. Vai pagar a minha conta. E aí você também, que tá de boa, que está aqui seguindo a gente... que está, né, nos assistindo, curtam, se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal, One Break Podcast, no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, em todas as plataformas, no LinkedIn e no YouTube. Boa. Certo, Chicão? Beleza. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa. Boa.
Não gravou nada. Que horas que É a que gente nem a começa? pessoa tá fazendo ensaio, tirou um monte de foto. Gente, tá sem o cartão. Eu achei que vocês estavam conversando, que horas vocês vão começar? Sério. Que horas que é a Vera? Muito bom. Eu viajei.